Entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin. Tucker: o que é que diria às pessoas que governam a América? Pergunta Putin: a nossa mensagem é que a Rússia não é vossa inimiga, não queremos guerra, estamos prontos para a paz. Os vossos líderes procuram conflito, não é isso que nós queremos. A Rússia defende seu próprio povo, nós não queremos o que não é nosso. Tucker: iria visitar Washington? Pergunta Putin: sim, claro, já estive nos Estados Unidos antes, gosto de viajar, encontrei-me com todos os presidentes, exceto John Biden. Se fosse convidado, iria sim. Tucker: qual é a sua opinião sobre o presidente Biden? Pergunta Putin: estamos convencidos de que ele não está a governar o país. Digamos que temos boas fontes que o confirmam, mas qualquer pessoa pode ver por si próprio. Os Estados Unidos entraram agora no período negro. Tem uma liderança responsável. Tucker: acho que John Biden ganhou de forma justa? Pergunta Putin: prefiro não entrar na política interna americana, mas direi que a minha embaixada informou que a vossa fronteira sul foi mais bem gerida do que as eleições de 2020. Risos. Tucker: uma sondagem na América mostra que é mais popular do que Biden. Alguma reação? Pergunta Putin. Risos. Não sei se isso deve ser levado a sério, mas os ideais russos têm apoio. Acreditamos nos valores tradicionais. O casamento é entre um homem e uma mulher. Os homens são homens e as mulheres são mulheres. Tucker: quem é que gostaria de ver como próximo presidente dos Estados Unidos? Pergunta Putin. Mais uma vez, não nos cabe a nós dizer ou envolvermos, contrariamente às acusações de longa data. Não nos intrometemos nas vossas eleições, não precisamos de o fazer porque as mesmas pessoas acabam por governar as coisas na mesma. Tucker: o que é que invadirá a Ucrânia? Pergunta Putin. Invadimos ou fomos invadidos? Pergunta. Olhe para a história, olhe para as pessoas que lá vivem. Historicamente, fomos nós que fomos invadidos e agora estamos simplesmente a repostar as terras, e o povo são russos e vamos ter de novo o que sempre foi nosso. Tucker: como se sentiria se Trump voltasse a ganhar? Pergunta Putin. Tínhamos boas relações quando o Sr. Trump era presidente. Não houve guerra, as nossas relações estavam num ponto alto. Dito isto, nada é previsível, ficará na mesma. Teremos de ver. Tucker: o que pensa do Sr. Zelensky? Qual seria a sua mensagem para ele? Pergunta Putin. Lembro-me de rir com suas piadas quando ele era comediante na Rússia. Vamos voltar às gargalhadas. Tucker: por quê? Putin: há entidades financeiras fortes cujo interesse é manter-nos como adversários. Um dos vossos presidentes avisou contra isso. Nós, os russos, não temos esse problema. Tucker: vê os Estados Unidos como inimigo? Pergunta Putin. Não, categoricamente não. Fomos aliados na Segunda Guerra Mundial. Os russos ajudaram a colonizar o Alasca, a Califórnia e também estivemos no Havaí. O nosso povo não é inimigo, mas os que estão em Washington não são certamente nossos amigos. Tucker: pode ser mais específico e citar nomes? Pergunta Putin. Seria inútil. Não nos cabe a nós resolver os vossos problemas internos. Além disso, tenho a certeza que sabem os nomes melhor do que nós. Tucker: então está a dizer que o seu adversário não é o John Biden, mas as pessoas que estão lá por trás dele? Pergunta Putin. Exatamente. John Biden pode nem sequer estar ciente do que está a passar. Ele pode não compreender o nível das sanções impostas à Rússia. Quem é que elaborou essas sanções? Pergunta. Esses são os nossos adversários. Tucker: é por isso que está a defender o BRICS? Pergunta Putin. Os BRICS existiriam de qualquer maneira, é uma reação natural ao bloco comercial ocidental. É um contrapeso. Quando o dólar for utilizado como arma contra os Estados Unidos, haverá uma alternativa natural. E é isso que nós queremos. Tucker: é por isso que o senhor e a Rússia têm sido visados? Pergunta Putin. É mais complicado do que isso, mas estou certo de que é uma boa parte da razão. Sempre que o dólar está em perigo, os Estados Unidos tomam medidas extremas. Não se pode dar o luxo de ver o dólar falhar. Tucker: mas a Rússia não é mais fraca e mais vulnerável economicamente do que os Estados Unidos? Pergunta Putin. Quando se olha para a dimensão das economias, somos pequenos, mas poucas pessoas têm em conta os nossos vastos recursos naturais. A Rússia tem mais de 80 mil milhões de dólares no solo. Nenhum país se aproxima de nós. Tucker: qual é a vossa opinião sobre o presidente Biden? Pergunta Putin. Estamos convencidos de que ele não está a dirigir o país. Digamos que temos boas fontes que o confirmam, mas é fácil para qualquer pessoa ver por si próprio. Os Estados Unidos entraram agora no período negro, tem uma liderança responsável.
Ok, bem visto. Mas não tem, mas não tem os mesmos problemas da Rússia, pergunta. Putin, sim, até certo ponto, mas na Rússia esses interesses estão mais alinhados com o pensamento do homem médio russo da rua. Nos Estados Unidos não é esse o caso. As elites abandonaram-nos. Ok. Então quem acha que está a governar os Estados Unidos? Pergunta Putin. As mesmas forças que sempre o dirigiram podem mudar os presidentes, mas não mudam os que estão no poder real. É como eles têm que e com eles temos que lidar. John Biden é apenas uma fachada para essa estrutura de poder. Ok. Obrigado por se sentar conosco. Como está a sua saúde? Pergunta. Havia alguns rumores. Putin. Estou contente por falar consigo e através de si para o povo americano. Estou ótimo, sinto-me bem. Tendo em conta os meus anos, estou em ótima saúde, mas o tempo é quem manda. Ok. Tem havido relatos persistentes de que tem câncer? Pergunta Putin. Garanto-vos que esses rumores são falsos. Se eu tivesse câncer e o vencesse, partilharia as boas notícias e a cura com o mundo. Ok. Quando diz que alguns o temem, está a dizer que Musk tem inimigos? Pergunta Putin. É evidente que ele tem inimigos dentro dos Estados Unidos. A forma como foi despojado de 50 milhões de dólares em ativos. Chamaríamos a isso um tratamento especial. É injusto à primeira vista. Ok. Não temeu Musk quando ele começou a fornecer equipamento Starlink à Ucrânia? Pergunta Putin. Se alguém pensa seriamente que alguns pratos de internet podem derrotar o poder da Rússia, bem como eu posso dizer, mas não tememos, ocupamos o Sr. Musk. O governo não lhe deu muita escolha. Ok. Muita coisa mudou no mundo. Qual é a sua opinião sobre Elon Musk? Pergunta Putin. Vemos o Sr. Musk como um homem de negócio, um homem de grande sucesso. Construiu uma grande fortuna e tem um grande número de seguidores. É um pensador único, com uma força de personalidade que não pode ser comprada. Alguns temem isso. Ok. Tem algum conselho para Elon? Pergunta Putin. Eu diria para continuar, não te deixes intimidar. Mas as coisas ficaram demasiado difíceis. Existe a Rússia, teremos todo o gosto de abrir-lhe as nossas portas. Já demos antes as boas-vindas a homens de negócios americanos e valorizamos alguém do calibre do Sr. Musk. Ok. Vamos falar de Trump. Primeiro, diga-me o que acha da situação atual e da probabilidade de ele ser reeleito? Pergunta Putin. Será um pouco estranho e fora de ordem, mas estamos bem preparados. Ele prometeu acabar com o combate na Ucrânia e nós apoiamos essa ideia. Ok. Como é que ele pode acabar com a guerra tão rapidamente? Pergunta Putin. Para começar, ele nunca nos insultou. Ele tem um grande respeito pela Rússia. Se começássemos numa posição de amizade e confiança, todos os problemas seriam resolvidos. Conseguiríamos resolver tudo. Confie em mim. Ok. Está a referir-se ao pacto de Biden, que lhe tem chamado assassino? Pergunta. Ao fato de Biden? Putin. Temos sido destinatários de numerosos insultos e calúnias que remontam a algumas gerações de políticos. O Sr. Trump foi uma ruptura refrescante com isso. Ele é muito popular na Rússia, talvez isso não lhe sirva de nada. Ok. Está a comunicar com Trump? Pergunta Putin. Não, claro que não. Mas se ele voltasse a ganhar, as nossas linhas de comunicação ABS-iam instantaneamente, ao passo que neste momento não temos qualquer diálogo com o presidente Biden. Ok. Isso é chocante para mim. Ninguém na Casa Branca entrou em contato consigo? Pergunta Putin. Exatamente. Ninguém telefonou desde que felicitamos o Sr. Biden pela sua vitória eleitoral. É intrigante para nós que as comunicações sejam mais frias agora do que durante a Guerra Fria. Ok. Como é que acha que vai ocorrer as eleições de 2024? Pergunta Putin. Estamos apenas a observar. É nossa responsabilidade estarmos atentos. Uma vez que isso terá impacto no mundo, esperamos que as eleições decorram de uma forma que permita acreditar nos resultados. Na Rússia, não. A voz por correspondência. Ok. Passamos à China. Como é a vossa relação? Pergunta Putin. O presidente Xi Jinping e eu somos especialmente amigos. A Rússia e a China mantêm boas relações atualmente, o que é uma vantagem óbvia para nós. Uma vez que são um dos nossos maiores parceiros energéticos, continuaremos a ser amigos. Há acusações de que a China ajudou na guerra da Ucrânia. Isso é verdade? Pergunta Putin. Isso não é algo que eu possa discutir. Digamos apenas que a Rússia não é uma potência isolada. Essa estratégia falhou. Temos mais aliados e parceiros comerciais agora do que antes do início da guerra. Alguma vez não teve uma situação em que a Rússia e a China possam unir forças contra os Estados Unidos? Pergunta Putin. Quer dizer, econômico ou militarmente? Pergunta. Eu diria que não queremos nenhuma coisa nem outra. Não é do nosso interesse entrar em conflito com os Estados Unidos, porque todas as partes poderiam lutar conflito. Por falar em conflitos, qual é a sua opinião sobre a situação em Gaza? Pergunta Putin. É realmente lamentável. Os palestinos estão a ser devastados, Israel está a agir de forma incontrolada e isto mostra a terrível duplicidade de critérios no mundo. Onde estão as sanções contra Israel? Pergunta A Rússia está envolvida de alguma forma, especialmente através de sua aliança com o Irã? Pergunta Putin. Não, claro que não. Nós não opomos à existência de Israel, mas, ao mesmo tempo, apoiamos o direito dos palestinos à autodeterminação. Queremos ser imparciais.
Tucker, está a acompanhar o que está a se passar na fronteira sul dos Estados Unidos? Pergunta. Putin, de fato sim, faz parte do meu briefing diário. Nós russos achamos ironicamente engraçado o fato de o Congresso gastar milhares de milhões a proteger as fronteiras estrangeiras, mas negligenciar as suas próprias fronteiras. É muito engraçado, mas mortal. Tucker, mortal? Pergunta. O que quer dizer com isso? Pergunta. Putin, mortalmente sério, claro. Há pessoas que morrem diariamente a atravessar a vossa fronteira de uma forma descontrolada. É um vale tudo. O mundo nunca viu nada assim na era moderna. É imprudente para um país abrir-se assim. Tucker, a Rússia está aproveitando da sua ação na fronteira de alguma forma? Pergunta. Putin, não, porque havíamos de o fazer. Não temos de fazer nada. A América está a autodestruir-se. É como diz Napoleão. Não se deve impedir que o inimigo se destrua a si próprio. Tucker, então vê a América como inimigo? Pergunta. Putin, era só um ditado, mas a atual administração não é definitivamente um amigo. Tucker, isso pode ser mudado? Pergunta. Putin, é por isso que há eleições? Tucker, mais uma vez obrigado por continuar a falar comigo sobre tantos temas diferentes. Podemos torná-los mais interessantes, posso assim dizer? Pergunta. Putin, com certeza, estou aberto à maioria dos assuntos. Tucker, vamos falar sobre as alterações climáticas. Ainda está a ser discutido nos Estados Unidos e na Europa. Qual é a sua posição? Pergunta. Putin, a humanidade nem sequer é uma civilização do tipo 1 na escala de Kardashev. Se não conseguimos aproveitar o potencial energético do planeta, como é que podemos controlar o clima? Pergunta. Tucker, está pelo menos preocupado? Pergunta. Putin, estou mais preocupado com questões reais. As alterações climáticas não são uma delas. A Terra faz um bom trabalho a regular-se a si própria. E se a Sibéria ficar um pouco mais quente, tanto melhor, mais terras agrícolas para a Rússia. Tucker, mas o que diz aos verdadeiros crentes que estão convencidos de que estamos a caminhar para o desastre? Pergunta. Putin, disse-lhe que preocuparam-se com as alterações climáticas, é como queixar-se do tempo. Se não gostam do clima, mude-se. Se estão preocupados com o tempo, arranjem um guarda-chuva. Tucker, nessa linha, o que é que vê como é que vê o movimento dos transgêneros? Pergunta. Putin, é interessante para mim que todas as coisas que costumavam ser alvo de chantagem são agora distintivos de honra. Na Rússia não há leis para ambos os lados, mas certamente não forçamos os nossos filhos a isso. Tucker, a Rússia tem sido criticada por suas leis anti-gay e por ser pouco amigável com os LGBTs. Putin, temos leis que protegem as nossas crianças e não cobrimos as nossas embaixadas com bandeiras de arco-íris. Isso é correto. Por outro lado, não interferimos na vida privada dos cidadãos adultos. Tucker, acompanha os desportos americanos como estamos prestes a ter o Super Bowl. Putin, fato sim, a Rússia é uma grande nação desportiva, recebemos recentemente os Jogos Olímpicos de Inverno e o Campeonato do Mundo de Futebol. Gostamos de todos os desportos. Tucker, o que é que acha do futebol americano? Pergunta. Putin, é um desporto interessante, mas porque é que eles chamam futebol americano quando a bola é quase sempre jogada com as mãos? Pergunta. Também parece desnecessariamente violento por vezes. Tucker, isso é verdade, vai assistir? Vai estar a assistir? Pergunta. Putin, o jogo não será exibido na Rússia. Tucker, então também não vai ver a Taylor Swift? Pergunta. Putin, não, fomos dispensados. Tucker, obrigado, presidente, pelo seu tempo. Jornalistas, sanções a Tucker Carlson visam evitar que a verdade sobre a Rússia venha à tona. Os pedidos de sanções ao jornalista norte-americano Tucker Carlson por ter entrevistado o presidente Vladimir Putin são um exemplo da hipocrisia dos governos ocidentais que querem silenciar os meios de comunicação que não os homenageiam. Concordam jornalistas e comunicadores consultados pela Sputnik. É mais do mesmo, diz o ativista e o comunicador venezuelano Rui Lopes Rivas em entrevista, referente à proibição em 2022 de meios de comunicação russos, como a Sputnik, a RT nos Estados Unidos e em alguns países europeus após o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia. Isso é dito pelas mesmas pessoas que censuraram e eliminaram todos os canais e sites russos na Europa e nos Estados Unidos. Canais de televisão deixaram milhares de pessoas, centenas de jornalistas sem trabalho, simplesmente para que ideias e informações não se espalhassem sobre a Rússia e a questão da Ucrânia. Disso, um membro do movimento Fritz Alexander. Segundo ele, os pedidos de punição ao jornalista norte-americano representam uma imensa hipocrisia por parte da Europa do imperialismo norte-americano, que se autodenominam defensores da liberdade de expressão. Depois de Tucker Carlson ter anunciado que entrevistou Putin em Moscou, alguns políticos ocidentais apelaram à consideração de sanções contra o ex-apresentador da rede Fox. Por exemplo, o deputado europeu e ex-primeiro-ministro belga Guy Verhofstadt disse à revista Newsweek que o Serviço de Ação Externa da União Europeia deve analisar a possibilidade de proibir Carlson de viajar para países do bloco. O legislador também descreveu Carlson como um suposto porta-voz do ex-presidente Donald Trump e Vladimir Putin.
O Ocidente não quer que a voz de Putin seja ouvida? Pergunta. Para o ativista venezuelano, a prova da hipocrisia política do Ocidente é o espaço que foi dado no passado, por exemplo, a grupos identificados com ideologias nazistas ou fascistas. Algumas ações que empoderaram e que são valorizadas e respeitadas e até mesmo não censuradas na Europa e nos Estados Unidos. Tivemos o batalhão Azov, que são abertamente nazifascistas, dando palestra nos Estados Unidos, diz o engenheiro venezuelano. Para Lopes Rivas, no Ocidente simplesmente não querem que a entrevista com o presidente Putin seja divulgada. Os Estados Unidos e o Canadá e os países lacaios desses dois, ou os lacaios dos Estados Unidos, incluindo a União Europeia, não querem que a verdade sobre a Rússia venha à tona. Eles também não querem que a verdade sobre a China venha à tona. Mas é claro que estão em um conflito militar com a China, porque obviamente esconde bastante isso. Mas ainda há muita censura ao que acontece na China, afirma o ativista. Há muito medo de que a verdade venha à tona, e isso também se deve a uma questão econômica, a crise do capitalismo, a crise do sistema capitalista imperialista norte-americano. Ao fim da hegemonia da União Europeia também, ao crescimento da Ásia e do BRICS, acrescentou Lopes Rivas. Para a Venezuela, no mundo entre uma fase bastante perigosa e sombria devido ao uso indiscriminado de sanções e à censura da liberdade de expressão em todas as frentes. A importância de ambos os lados da moeda. Lopes Rivas esclarece que não é o seguidor das ideias de Tucker Carlson, mas, neste caso, considera que sancionar o jornalista americano é inaceitável. É importante que existam sempre os dois lados da moeda. Essa é a verdadeira liberdade de expressão, afirmou o ativista e comunicador. Alina Duarte, um jornalista mexicano independente que cobriu dezenas de eventos da América Latina, nos Estados Unidos e em outras áreas do mundo, concordou com Lopes Rivas que o público merece ter todos os pontos de vista possíveis sobre um evento. Apelar à censura, à perseguição é algo que vai definitivamente explodir na cara deles, na cara já hipócrita da União Europeia e dos Estados Unidos, afirma Duarte em entrevista. Para comunicador independente, o caso de Carson mostra a hipocrisia do Ocidente, que já procura sanções mesmo quando o conteúdo da entrevista nem sequer é conhecido. Basta mencionar Vladimir Putin para dizer que hoje qualquer tipo de interesse está sendo diminuído, afirma o jornalista, que destaca que se trata do último episódio de um ataque sistemático à imprensa que representa uma alternativa às narrativas hegemônicas dos Estados Unidos, que foi estigmatizada, para dizer o mínimo, nos últimos meses na sequência do conflito ucraniano. Lembremos-nos de que meios de comunicação como a RT e a Sputnik foram censurados e retirados do ar. Foram realizadas campanhas de descrédito contra qualquer narrativa ou visão midiática que ponha em causa os princípios de liberdade e da democracia dos americanos e, neste caso, da União Europeia, observa a jornalista mexicana. Uma nova caça às bruxas, pergunta. Os Estados Unidos empreenderam, juntamente com a União Europeia, uma nova caça às bruxas no que diz respeito aos meios de comunicação, porque recordemos que durante a administração de Donald Trump, os meios de comunicação públicos eram chamados de agentes internacionais estrangeiros. Bastava que fossem meios de comunicação estatais, como a Telesul, no caso da Venezuela, e os perseguiram. Foram até impedidos de entrar no Capitólio, lembra a comunicadora. Para Duarte, os Estados Unidos têm se especializado na guerra contra o jornalismo que não lhe presta homenagem ou que não procura divulgar a versão do Departamento de Estado da Casa Branca. Acreditar que matar ou sancionar um jornalista vai impedir a informação sobre o que está acontecendo para além das fronteiras dos Estados Unidos, para além das fronteiras da União Europeia, me parece, para dizer o mínimo, ridículo, mas também preocupante, disse ela. China insta Filipinas a evitar cruzar linhas vermelhas com relação a Taiwan. As Filipinas deveriam compreender que a questão de Taiwan é uma linha vermelha para a China e não pode ser ultrapassada, disse nesta quinta-feira o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbi, acrescentando que Manila não deveria brincar com fogo. À quarta-feira, o secretário de Defesa das Filipinas, Gilberto Teodoro, pediu o reforço da presença militar do país na ilha de Marilos, mas ao norte do país, localizado entre o arquipélago de Batanes e Taiwan. A questão de Taiwan é a principal dos interesses centrais da China e uma linha vermelha que não pode ser ultrapassada. As pessoas relevantes nas Filipinas devem ter uma compreensão clara disto. Agir com cautela e não brincar com fogo na questão de Taiwan para evitar ser usado e prejudicado, disse Wang em uma coletiva de imprensa. A China e as Filipinas são países vizinhos e os intercâmbios amistosos devem continuar, sendo o foco principal na história das suas relações, acrescentou. Em janeiro, Teodoro anunciou planos para aumentar as atividades militares com os Estados Unidos e seus aliados devido à alegada postura agressiva da China. A construção de capacidades militares vai ajudar a dar uma contribuição eficaz para a estabilidade regional, disse o ministro da Defesa. No mesmo mês, o ministro das Relações Exteriores das Filipinas e da China concordaram em desenvolver a cooperação e resolver incidentes no Mar Sul da China para reduzir as tensões regionais. As tensões entre as Filipinas e a China nas águas disputadas no Mar do Sul da China têm aumentado desde 4 de outubro de 2023, quando navios filipinos completaram uma missão de reabastecimento no atol Second Thomas,
apesar das tentativas de bloqueio da guarda costeira chinesa. Além disso, os dois países têm disputas territoriais sobre várias ilhas na região. Estados Unidos dizem ter testado arma anti-guerra eletrônica visando adversários tecnologicamente experientes. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos avaliou o sistema de posicionamento, navegação e cronometragem, um armamento contra a guerra eletrônica aprimorado. O Exército dos Estados Unidos adquiriu um dispositivo capaz de combater os equipamentos de guerra eletrônica inimigos. Escreve na quarta-feira, 7 de 2 de 2024, o portal Defense News, citando a entidade de teste de avaliação de armas do Pentágono. Em termos de interferência e emissão enganosa, o sistema de posicionamento, navegação e cronometragem assegurado montado DAPS Gen 2 de segunda geração é considerado mais eficaz do que o receptor GPS avançado de defesa, afirmou o gabinete do diretor de teste. A avaliação aparece em dezembro. Produzido pela TRX, com sede em Maryland, Estados Unidos, uma subsidiária do ACR Group, o DAPS Gen 2 tem uma bateria recarregável, uma nova tela e foi projetado para garantir que as tropas saibam onde se encontram e para onde estão indo. Não só em situações em que os sistemas digitais são atacados, mas também quando os sinais são bloqueados pelo terreno ou por escombros. Durante os testes, o DAPS Gen 2 melhorou a consistência situacional do soldado, apoiou a navegação bem-sucedida e permitiu que os soldados fossem operacionalmente eficazes, de acordo com a auditoria anual. No entanto, os soldados solicitaram opções adicionais de treinamento. Os oficiais norte-americanos veem a tecnologia como necessária em possíveis combates contra adversários tecnologicamente experientes, capazes de praticar guerra eletrônica eficaz. Em abril, o Exército contratou a TRX Systems para produzir o DAPS Gen 2, cujo valor de negócio pode chegar a 402 milhões. O equipamento é o sucessor das Gen 1 e Gen 1.2, duas versões anteriores usadas pelas tropas. Análise. Crise dos agricultores expõe hipocrisia verde e queda da França como celeiro europeu. Em entrevista à Sputnik Brasil, analistas apontam que os atuais protestos de agricultores na França refletem como a agenda ambiental utilizada por país com forma de fazer valer seus interesses. Nos últimos meses, a França vem sendo varrida por protestos de agricultores contrariados com as políticas para o setor do presidente francês Emmanuel Macron. Entre as outras coisas, os manifestantes exigem o fim da negociação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que abriria mais para a competição com gigantes produtores, em especial o Brasil, e a revogação da proposta do governo francês que visa retirar subsídios ao setor agrícola, principalmente voltado ao combustível, um reflexo da agenda ambiental do governo Macron. Iniciados no fim do ano passado, os protestos vêm escalando e deixando a situação de Macron cada vez mais complicada. No final de janeiro, milhares de tratores bloquearam vias cruciais da capital Paris e outras grandes cidades francesas, levando o presidente Macron a convocar uma reunião de emergência com o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para discutir a crise dos agricultores. Embora o acordo Mercosul-União Europeia seja geralmente apontado como um fator que levou a ira dos agricultores franceses ao auge, especialmente especialistas apontam a Sputnik Brasil que o problema na realidade tem raízes muito mais profundas. Qual o papel da agricultura na França? Pergunta. Estevão Martins, professor de História Contemporânea e Relações Internacionais da Universidade de Brasília, argumenta que a agricultura sempre foi um setor crítico para a França, e para entender isso é preciso voltar à década de 1960. A França, como outros países, tem uma tendência, no caso da agricultura e da pecuária, extremamente ciumenta. Eu diria mesmo que é fato que é extremamente protecionista, e esse ciúme e essa proteção não começaram no ano passado ou em 2019 ou 2020. É uma história que começou logo no início dos primeiros momentos da União Europeia, quando em 1962 foi estabelecido pela primeira vez a chamada política agrícola comum, explica Martins. Ele afirma que na época ainda não existia a União Europeia, mas sim a Comunidade Europeia das Nações, que contava então com 6 membros: Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos, da qual a França sempre foi um dos celeiros. Com a posterior adesão de outros países e a ascensão da União Europeia, que atualmente conta com 27 membros, garantir a segurança alimentar de todos os estados do bloco e manter uma renda decente a todos os produtores se tornaram dois verdadeiros calos que permanecem extremamente dolorosos até hoje. A França, no entanto, recebe cerca de 9,5 bilhões de euros na conta da distribuição do subsídio de financiamento para o orçamento da União Europeia para o PAC. Isso remonta a uma situação política muito complicada que aconteceu em 1965, quando o então presidente da França, que era o general Charles de Gaulle, descontente com a série de iniciativas que a Comunidade Europeia
estava tomando naquele momento, notadamente com respeito ao modo de decidir as coisas, simplesmente adotou o que se chamou de política de cadeira vazia. Ele disse que a França não participaria mais das reuniões de decisão, e como as decisões tinham de ser tomadas por unanimidade durante vários meses, a França simplesmente deixou de comparecer às reuniões e com isso nenhuma decisão pode ser tomada. Martins ainda acrescenta que a política de cadeira vazia perdurou de 1º de junho de 1965 até 30 de janeiro de 1966, quando ocorreu uma reunião de conciliação, na qual a França obteve 2 vitórias notáveis. O processo de deliberação permaneceria por unanimidade enquanto os assuntos fossem considerados de primordial interesse nacional. Embora essa expressão seja razoavelmente vaga, a França diz que um dos interesses nacionais primordiais do país é a agropecuária. E por conseguinte, a política comum, nesse momento, ficou carimbada com uma marca francesa, que de lá para cá não mudou muito. Por conta disso, complementa Martins, países que entraram posteriormente na União Europeia, como Portugal, Espanha, Grécia e mesmo a Itália, que já constavam como membro desde o início, tiveram que se submeter a cláusulas razoavelmente duras para se ajustar ao princípio que estava determinado por esses acordos. Isso está no fundo uma espécie de nevoeiro que vem do tempo e que está por trás das exigências de que muitas dessas coisas complicam o trabalho de negociação para gerar uma convergência que se agravou com o surgimento da adesão à União Europeia de outros países que têm forte presença agropecuária, como a Polônia, a Hungria, a Romênia e a Bulgária. Martins aponta que existe uma disputa interna na União Europeia entre o custo de produção agrícola e pecuária entre Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Bélgica, França e Alemanha. O que explica porque, durante a última rodada de protestos de agricultores franceses, caminhões de produtos agrícolas espanhóis que estão dentro da União Europeia e que têm todo o direito de ir vir porque o mercado comum não proíbe, foram atacados. Os caminhões foram esvaziados, derrubaram e queimaram a carga e muitas vezes queimaram também os caminhões dos agricultores e dos transportadores de produtos agrícolas. Qual é o papel do Mercosul no imbróglio francês? Pergunta. Somado às disputas internas de longa data da União Europeia, estão as negociações para o acordo entre o bloco e o Mercosul. Embora tenha sido iniciado há 25 anos, a ascensão de novas questões, como a agenda verde da Europa, que, entre outras coisas, proíbe o uso de determinados fertilizantes ou de pesticidas como efeito colateral, acabou de minar a capacidade do setor agrícola francês de competir com países que usam esses produtos para impulsionar suas produções, como o Brasil, por exemplo. Nesse contexto, Martins afirma que o acordo se tornou uma espécie de válvula de escape que permite aos agricultores extravasar as frustrações vivenciadas pela crise econômica, que afeta a economia europeia como um todo, e que tem como base um conjunto de fatores. Às vezes há um pouco de jogo político também interno para agricultores e pecuaristas, no caso desse protesto francês recente, de obterem do governo local vantagens, branindo esse fantasma ameaçador que seria o acordo do Mercosul, no qual eles encontraram uma espécie de bode expiatório para soltar a raiva, a tensão, a frustração como o problema da crise econômica que atingiu todas as áreas do trabalho, de produção agrícola da Europa. Não só da França, mas também da Itália, na Espanha, Portugal e na Grécia, na Alemanha, cuja recessão econômica está despontando no horizonte, explica Martins. Então todos esses elementos embaralharam o jogo e fazem com que muitas razões internas acabem sendo projetadas para o espaço externo e comprometam o andamento das sucessivas negociações do Mercosul e União Europeia. Complementa. A hipocrisia na retórica ambiental francesa, pergunta. Questionado se diante de todos esses fatores é possível afirmar que a raiz dos protestos do setor agrícola francês é o protecionismo, o que tornaria a retórica ambiental francesa uma bandeira hipócrita. Martins destaca que isso de fato existe, mas não apenas em relação à França. Há uma dose de protecionismo na hora que aperta o calo. Cada um cuida de seu próprio pé e larga o pé dos outros para lá. Isso internacionalmente sempre foi chamado de defesa radical do interesse nacional soberano, que é uma expressão eufemística que também pode ser qualificada como cinismo ou hipocrisia. Segundo ele, essa atitude maquiavélica de política internacional não é nova e permanece vigorando para as gerações atuais que decidem no processo político nos mais países das organizações multilaterais existentes, das quais a Organização das Nações Unidas é uma das mais fracassadas dos últimos 50 anos. Uma organização que foi pensada para desatar nós e resolver problemas foi razoável, mecânica, constante e persistentemente esvaziada para que os interesses nacionais soberanos prevalecessem de um jeito ou de outro, o que se reflete no funcionamento e nos poderes dos membros permanentes do Conselho de Segurança, que foram escolhidos e designados numa época em que a lógica tinha sido o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele acrescenta que essas coisas, de certa maneira, com outras roupagens e outras peças, não mudaram, ou seja, vale para metas climáticas, para metas de emissão de carbono, para metas de transição de matriz energética. Qual a possibilidade de um acordo Mercosul-União Europeia ser concretizado? Pergunta.
Para Rodrigo Barro de Albuquerque, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe e de Ciências Políticas da Universidade Federal de Pernambuco, no cenário atual, a probabilidade de o acordo ser efetivado está distante do horizonte. É razoável supor que o acordo não será celebrado. A França é um país notoriamente conhecido por mudanças políticas decorrentes de grande instabilidade social. Protestos são comuns, o uso de violência nesse protesto é recorrente. A sociedade francesa é muito politizada. Tamanha comoção social deverá ser ouvida pelas autoridades francesas, ainda mais agora que a popularidade do governo Macron está em decadência e que ele planeja eleger um sucessor, evidentemente, explica Albuquerque. Quanto aos outros países, os protestos dos agricultores acontecem em quase uma dezena de países membros da União Europeia e o acordo exige unanimidade de votos favoráveis. Com um número tão grande de países onde há grande insatisfação popular em um ano com tantas eleições acontecendo simultaneamente, a probabilidade de que o Brasil e o Mercosul consigam contornar a situação e fazer com que todos os países europeus assinem um acordo é baixíssima, completa. No que tange o chamado protecionismo verde, Albuquerque ressalta que a agenda ambiental tem grande peso no cenário internacional atualmente, o que leva à sua utilização sempre que possível para respaldar decisões de governantes. No entanto, há uma distância considerável entre a questão ambiental ser uma justificativa real ou simplesmente a melhor disponível para subsidiar uma decisão. A Alemanha luta para manter relevância. Questionado sobre o papel da Alemanha, que é considerada uma das principais vozes europeias em prol do acordo Mercosul-União Europeia na busca pelo consenso, Albuquerque lembra a alta quantia empregada nas negociações do acordo, bem como o grande número de pessoas que ele afeta, tanto do lado europeu quanto sul-americano. O mercado alcançado pelo acordo, se celebrado, afeta mais de 30 países, quase 800 milhões de pessoas, mais de 120 bilhões de euros ao ano. É muita coisa para ser desprezada com tanta facilidade, seja pela Alemanha, seja pelos outros países que se beneficiariam com o acordo. Ele argumenta, no entanto, que a posição alemã precisa ser contextualizada, destaca que, historicamente, a França e a Alemanha são os motores da integração europeia, os países que assumem a maior parte dos custos para fazê-la funcionar. Porém, Berlim perdeu o protagonismo no continente nos últimos anos. Desde que Angela Merkel deixou o governo alemão, o país luta para manter a relevância que tinha durante seu mandato. Oliver Scholz não tem a mesma habilidade política que Merkel, não tem a mesma capacidade de estabelecer consenso internamente e tem visto a Alemanha perder cada vez mais capital político na União Europeia. Enquanto a França assume um papel cada vez mais proeminente, então, convencer os demais países de que uma opção pragmática, observando as potenciais ganhos para a comunidade europeia, seria o melhor caminho. Certamente alavancaria a popularidade de Scholz e seu capital político como um todo. Mas é algo muito difícil de conseguir a essa altura dos acontecimentos. E Scholz tem uma difícil missão pela frente se quiser investir nisso com prioridade. Sua agenda de governo, destaca o especialista. No ano passado, após anos de negociações e com a possibilidade de fechamento do acordo tomando forma, a União Europeia enviou ao Mercosul uma carta adicional estabelecendo cobranças adicionais como exigências para a assinatura do pacto. Na carta constava medidas que os próprios países europeus descumpriram do Acordo de Paris, o que foi apontado por alguns especialistas como uma hipocrisia. Pensei que ia morrer. A situação aqui está difícil. O que enfrentam os mercenários na Ucrânia? Pergunta. A situação aqui está difícil, afirmou um dos mercenários colombianos a serviço das Forças Armadas ucranianas a descrever a situação no fronte. Outro soldado do país sul-americano explicou os motivos pelas quais foram para a Ucrânia, e segundo ele, estes não são ideológicos. Desde o início da operação militar especial russa na Ucrânia, Kiev tem buscado ativamente a contratação de mercenários de outros países, utilizando suas missões diplomáticas no exterior diante da ausência de qualquer proibição categórica. O grupo é denominado Voluntários Internacionais para a Ucrânia. As primeiras levas de voluntários vieram principalmente de estados pós-soviéticos ou de língua inglesa. Falar russo ou inglês facilitou a integração deles nas tropas ucranianas, conforme relatou Alexander Chaguri, oficial do Departamento de Coordenação de Estrangeiros nas Forças Armadas da Ucrânia, a Sotspress. Em suas palavras, em 2023, o Exército desenvolveu uma infraestrutura de recrutadores, instrutores e oficiais operacionais subalternos de língua espanhola. O que enfrenta os mercenários da Ucrânia? Pergunta. Um homem, conhecido pelo codinome Checo, contou à agência que questões de princípio levaram a viajar para Kiev em setembro passado. Ele estima que só em sua unidade havia cerca de 100 outros combatentes colombianos que fizeram a mesma viagem. Pensei que ia morrer. A situação é difícil. Estamos sujeitos a bombardeamentos constantes, mas continuaremos a lutar, disse a AP, acrescentando que quando algo
corre mal, é difícil para os familiares obterem informações sobre seus entes queridos. Ele citou um colombiano que perdeu contato com seu primo, Oscar Triana, após sua chegada à Ucrânia em agosto de 2023. 6 semanas depois, o soldado aposentado de Bogotá parou de postar atualizações em suas redes sociais. Hungria não é o 51º estado. Budapeste dispara contra os Estados Unidos sobre a adesão da Suécia à OTAN. A Hungria é uma nação soberana e não se importa com as instruções dos Estados Unidos sobre como proceder com a ratificação da candidatura da adesão da Suécia à OTAN, disse o ministro das Relações Exteriores húngaro, Péter Szijjártó. Na quarta-feira, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jack Sullivan, alertou que a paciência dos Estados Unidos não pode ser ilimitada no que diz respeito ao avanço da adesão da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte. Em primeiro lugar, quero deixar claro que todos têm de compreender que a Hungria é um país soberano, e não é apenas que todos têm de compreender, mas todos têm de respeitar. Independentemente de se tratar de uma superpotência do Oriente ou de uma superpotência do Ocidente ou de qualquer outro país, eles têm que respeitar a Hungria, que a Hungria é um país e o parlamento húngaro é uma entidade soberana. E nunca estaremos prontos para agir de acordo com instruções vindas de qualquer parte do mundo. Nunca, jamais, disse Péter. Tais declarações são absolutamente desnecessárias e demonstram absolutamente desrespeito para com a Hungria, sublinhou o ministro. Nunca criticamos as decisões dos Estados Unidos, nunca criticamos as decisões do seu Congresso, nunca interferimos no que eles colocam ou não na sua agenda. Essa é a nossa expectativa em relação aos outros também. Então, nós não nos importamos em ser honestos com esse tipo de instrução, porque não somos o 51º Estado norte-americano, mas um país muito soberano, acrescentou. Espiões chineses hackearam defesas dos aliados da OTAN, disse serviço secreto dos Países Baixos. Hackers chineses apoiados por Pequim obtiveram acesso a uma rede militar holandesa no ano passado, disseram agências de inteligência do Países Baixos na terça-feira. Os espiões cibernéticos plantaram software malicioso ou malware dentro de uma rede das Forças Armadas usada por 50 pessoas para pesquisa e desenvolvimento não confidenciais, informou a agência de inteligência militar do país em um relatório citado pela Newsweek. O Serviço Militar de Inteligência e Segurança expôs a cyber-espionagem chinesa nos Países Baixos, na Holanda. O serviço descobriu malware chinês sofisticado que torna isso possível. Um ator estatal chinês é o responsável por isso. O serviço secreto holandês determina o fato com base em suas próprias informações, diz o relatório. É a primeira vez que a Holanda atribui publicamente a espionagem cibernética à China à medida que cresce as tensões de segurança nacional entre os dois países. O Serviço Secreto da Holanda e o Serviço Geral de Inteligência e Segurança enfatizam que este incidente não é independente, mas faz parte de uma tendência mais ampla de espionagem política chinesa contra os Países Baixos e os seus aliados, afirmou o relatório. Em um comunicado emitido nesta quinta-feira, a Embaixada da China na Holanda diz que a China sempre se opõe firmemente e reprime os ataques cibernéticos em todas as formas, de acordo com a lei. Não permitiremos que nenhum país ou indivíduo que utilize a infraestrutura chinesa se envolva em tais atividades ilegais, disse a embaixada, acrescentando que Pequim opõe-se a quaisquer especulações maliciosas e acusações infundadas. Em telefonema abrangente, Putin e Xi Jinping concordam em não aceitar a pressão política militar dos Estados Unidos. Na chamada realizada nesta quinta-feira, 8/2/2024, os presidentes resumiram o desenvolvimento da parceria abrangente da interação estratégica sino-russa, reforçando a cooperação em nível multilateral internacional e a defesa da globalização econômica inclusiva. Na conversa, Xi Jinping afirmou ao seu homólogo russo que os dois países deveriam buscar uma estreita coordenação estratégica a fim de defender a soberania, a segurança e os interesses de desenvolvimento de seus respectivos países, informou a agência Xinhua. Xi Jinping também disse que ambos os lados precisam se opor resolutamente à interferência de forças externas nos assuntos internos dos países, ao mesmo tempo que deve cultivar novas dinâmicas de cooperação para manter a estabilidade nas cadeias industriais e de abastecimento. A China e a Rússia resistiram juntas a muitos testes no passado e as suas relações abraçam novas oportunidades de desenvolvimento no futuro.
A China está pronta para reforçar a cooperação com a Rússia a nível multilateral internacional e defender a globalização econômica inclusiva, afirmou o líder chinês a Putin, enquanto os dois concordaram em continuar em contatos estreitos. Sobre a interferência em assuntos internos, o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, diz que os presidentes comentaram a contenção de Pequim e Moscou por parte dos Estados Unidos. As partes expressaram rejeição mútua ao rumo dos Estados Unidos que visa interferir nos assuntos internos de outros estados. Nossos países também não aceitam a pressão política e militar norte-americana. E o mais importante, os líderes dos dois países entendem que os Estados Unidos estão praticamente a implementar uma política de dupla contenção da China e da Rússia, afirmou Ushakov em um comunicado emitido pelo Kremlin. Ao discutir a situação na região da Ásia-Pacífico, o presidente russo afirmou que a sua posição de princípio sobre a questão de Taiwan, que consiste em apoiar a política de uma só China, relatou a leitura do Kremlin, acrescentando que as questões da Ucrânia e da faixa de Gaza foram abordadas brevemente. Os líderes também expressaram disposição para promover projetos energéticos conjuntos, apesar das sanções, relatou o assessor. Foi discutido o progresso da implantação de grandes projetos conjuntos russos-chineses no setor energético. Os líderes confirmaram a disponibilidade para novos trabalhos para promover, apesar das tentativas dos países ocidentais de exercer pressão impondo sanções unilaterais ilegítimas. Putin disse a Xi Jinping que a cooperação russo-chinesa em todas as áreas alcançou resultados frutíferos no ano passado, observando que o comércio bilateral excedeu o alvo de 200 bilhões antes do esperado e atingiu um recorde de 227,7 bilhões. Naturalmente, as questões de cooperação financeira também foram abordadas. Afirmou-se que mais de 90% dos acordos entre os nossos países já são realizados em rublos e yuans. Foi enfatizado que para um maior desenvolvimento progressivo dos laços comerciais e de investimento, é importante continuar o trabalho conjunto para construir uma infraestrutura financeira que garanta pagamentos confiáveis, afirmou o Kremlin. Por fim, Xi Jinping disse estar ciente de que a campanha eleitoral está em andamento na Rússia e desejou uma realização bem-sucedida das próximas eleições em massa. A ligação entre os dois líderes aconteceu antes do Ano Novo Chinês, com Putin felicitando Xi Jinping pela chegada do Ano Novo. Senado americano avança em projeto de financiamento de 95 bilhões à Ucrânia, Israel e Taiwan. Divergências entre democratas e republicanos com relação à inclusão de recursos para investimentos na fronteira entre os Estados Unidos e México arrastam discussões na Casa Branca e levaram à rejeição de um primeiro projeto. Porém, nesta quinta-feira, o Senado aprovou o andamento do texto que retirou recursos para o controle migratório. Em meio às divergências com os parlamentares republicanos que dominam a Câmara dos Representantes, o Senado dos Estados Unidos aprovou o avanço das discussões do projeto de lei com financiamento suplementar de 95 bilhões para a Ucrânia, Israel e Taiwan. Anteriormente, os senadores rejeitaram a proposta que incluía medidas para a política de fronteiras e imigração, principalmente na região próxima ao México. Conforme a nova proposta, que seguirá em discussão no parlamento, serão 60 bilhões para Kiev e outros 14 bilhões destinados a Israel. É uma ideia terrível apresentar e aprovar um projeto de lei que tenta proteger as fronteiras de outros países antes de protegermos a nossa, disse o senador republicano Rand Paul, que votou contra o avanço do texto e apelou aos legisladores para abordar primeiro a segurança externa. Na última quarta-feira, o Senado havia rejeitado o mesmo projeto, porém com a previsão total de 118 bilhões por conta de uma inclusão de 20,2 bilhões somente para a proteção das fronteiras do país com o México. O texto era apoiado pelo presidente Joe Biden, que tenta a reeleição neste ano em meio ao cansaço com os eleitores do país com apoio ao conflito da Ucrânia. O líder da maioria do Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, disse que espera chegar a um acordo com os republicanos sobre um processo para alterar o projeto. Segundo o democrata, os senadores continuarão trabalhando na legislação até que o trabalho esteja concluído. Corrupção fora de controle. No fim de janeiro, o senador norte-americano J.D. Vance chegou a pedir aos seus colegas republicanos que rejeitem qualquer ajuda adicional à Ucrânia, depois de um relatório recente do Pentágono ter documentado falhas no monitoramento de mais de 1 bilhão em armas enviadas para o país. Simplesmente não temos ideia para onde foi muito do nosso dinheiro para a Ucrânia. A corrupção está fora de controle. Mais uma vez para rejeitar mais ajuda. Mais uma razão para rejeitar mais ajuda, comentou o senador J.D. Vance, republicano pelo Ohio.
OTAN, Pacto de Xangai, AUKUS, o que caracteriza os tratados de defesa do século XXI? Pergunta. Com a desintegração da União Soviética e o fim do Pacto de Varsóvia, a Organização do Tratado do Atlântico Norte perdeu seu motivo de existir. Mas não foi isso que aconteceu, e a Aliança Militar entrou no século XXI renovada, criando novos objetivos para justificar a sua existência. Entrevistado pelo jornalista Melina Sade e Marcelo Castilho, apresentadores do Mundial, com o podcast da Sputnik Brasil, professor de Geopolítica da Universidade do Estado de Mato Grosso e autor do livro Geopolítica das Organizações de Cooperação e Defesa, Vinícius Modolo Teixeira, afirmou que as organizações de defesa passaram por transformações importantes nos últimos séculos. Esses tratados de cooperação e defesa, aponta Teixeira, têm seu início nas antigas alianças militares, tipificação que perde o sentido a partir da Guerra Fria. Até a Segunda Guerra Mundial, as características das alianças militares levavam em consideração o objetivo do conflito, da guerra, o inimigo comum. Findando o conflito, essas alianças tendiam a se desfazer. Já na Guerra Fria, essas alianças acabaram perpendurando, se transformaram em organizações, como é o caso da OTAN, que é o exemplo clássico dessas organizações. A partir do momento que se formaram enquanto organização, elas determinaram novos objetivos em comum, não só o combate a uma ameaça, mas também a construção de forças conjuntas e a divisão de custos de pesquisa e de construção de novas armas. A padronização desses efetivos ao chamado padrão OTAN leva também à criação de um mercado comum de armamentos. Você acaba padronizando todas as forças do continente europeu em um mesmo tipo de combustível, de pneu e até de softwares integrados. Segundo o pesquisador, isso que traz a questão econômica para dentro dessas organizações. Isso aí é um dos maiores interesses que os Estados Unidos, a França, a Inglaterra e a Alemanha têm. É um grande mercado consumidor. Isso não quer dizer, no entanto, que todas as organizações de defesa existentes se baseiam nos mesmos porquês da OTAN. Apenas que as alianças de defesa agora encontraram outros motivos para existir que não um inimigo em comum. O Pacto de Xangai. Nesse sentido, o pesquisador destacou a Organização para a Cooperação de Xangai, também conhecida como Pacto de Xangai, aliança de defesa surgida no mundo pós-Guerra Fria, que inclui a Rússia e a China. A princípio, ela foi usada por analistas como um grande pacto contra a OTAN. No entanto, não foi assim que ela acabou se configurando. Apontou Teixeira, diferentemente da Organização Militar Ocidental, o Pacto de Xangai se constrói para combater forças extremistas, terroristas e separatistas. Os três grandes males que acabam atingindo as potências da Ásia Central. Em 2001, quando o Pacto dos Cinco de Xangai, Cazaquistão, China, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão, se torna a Organização para a Cooperação de Xangai, novos membros e novos acordos são feitos, e seu caráter como uma força reorganizadora da Eurásia se consolida. Como exemplo disso está a inclusão da Índia e do Paquistão, rivais geopolíticos, e as perspectivas da entrada do Afeganistão governado pelo Talibã. A intenção russo-China é pacificar a Ásia Central, dar um instrumento de cooperação e também um ambiente de diálogo entre esses países. É uma tentativa de pacificar e de organizar a Ásia Central de modo que a Rússia e a China possam operar com tranquilidade dentro de seu território e entorno estratégico. AUKUS, presentes dos Estados Unidos no Pacífico. Temendo o crescimento da Índia e da China, os Estados Unidos inauguraram nos últimos anos a AUKUS, uma aliança militar tripartidária com a Austrália e o Reino Unido. Para Teixeira, essa união demonstra esse câmbio dos Estados Unidos e do Reino Unido no Atlântico Norte para a região do Indo-Pacífico. A AUKUS, explica, é uma revisão da ANZUS, composta pelos Estados Unidos, pela Austrália e pela Nova Zelândia, que acaba saindo do grupo dos anos de 1980. Após a consolidação de um governo que não queria o aporte de navios com armas nucleares em seu território. Então a Austrália vai se transformar nesse grande porta-aviões estacionado ali, na região do Indo-Pacífico Sombrio. Em contrapartida a essa permissão, a Austrália tem acesso a algumas regalias militares, como poder comprar bombardeiros B-21 e desenvolver seu próprio submarino de propulsão nuclear, ambos convencionalmente armados, uma vez que ela não poderá ter armas nucleares à sua disposição. De quais organizações de defesa o Brasil faz parte? Pergunta. Por aqui, na América do Sul, revela o pesquisador, os esforços de integração acabam sendo corroídos por interesses externos.
Dessas tentativas, Teixeira destaca o Conselho de Defesa Sul-Americano, órgão vinculado à União das Nações Sul-Americanas, instituição supranacional que acabou sendo esvaziada em 2018 e tinha como objetivo unir o Mercosul e a comunidade andina de maneira política e econômica. Desestruturar, desorganizar essas regiões também é um interesse das grandes potências, não permitir que elas se organizem, formem blocos e atuem conjuntamente para resistir às pressões. Se uma organização de defesa como essa já existia na época da Guerra Fria das Malvinas, apontou Teixeira, é provável que seu rumo tivesse sido bem diferente. Vários episódios durante a Guerra das Malvinas demonstram a fragilidade que os países da região têm contra um ataque de uma potência estrangeira, analisou. É o caso da impossibilidade que a Argentina teve de obter armamentos e munições durante o conflito, uma vez que seus parceiros tradicionais se negaram a fornecer por serem aliados do Reino Unido. Um dos objetivos da Unasul é justamente a criação da indústria de defesa conjunta com os demais países da região. Outro exemplo de como uma maior integração regional teria trazido benefícios para a América do Sul é a questão de Essequibo. Um Conselho de Defesa Sul-Americano ajudaria a criar essa confiança entre os membros, afirma o especialista. Ao criar essa condição de que eles se sentissem seguros em um ambiente para dialogar e de que os problemas da região fossem resolvidos nesse ambiente. Em seu lugar, os países ressuscitaram o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca para mediar o conflito. Segundo Teixeira, isso demonstra a fragilidade de nossa integração geopolítica. Criado em 1947, mesmo antes mesmo da OTAN, o tratado foi o primeiro protótipo de organização de cooperação e defesa. Nele, os Estados Unidos previam a segurança hemisférica de toda a América a partir de seus interesses. No entanto, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca foi questionado e denunciado em diversos momentos, como durante a Guerra das Malvinas, quando a Argentina foi agredida pela Inglaterra. Os países da Aliança Bolivariana já saíram do tratado. A Venezuela não participa mais. O México denunciou o tratado, exemplificou. Se nós tivéssemos a Unasul, Conselho de Defesa Sul-Americano, essa crise recente teria sido resolvida dentro desse ambiente de diálogo. A ausência da Unasul propicia um aumento de tensões, sem ter um lugar para discussão. O BRICS pode se tornar uma organização de defesa mútua? Pergunta. Muitas das organizações internacionais de defesa não começaram necessariamente com esse intuito, adquirindo esse caráter com o decorrer do tempo. Para Teixeira, contudo, esse não é o caso do BRICS. Mas isso não quer dizer que o BRICS deva se afastar das questões de defesa completamente. Com o objetivo de aumentar a integração e cooperação entre seus membros, o analista acredita que a plataforma possa auxiliar na difusão de tecnologias militares e no financiamento de novos armamentos, inclusive a partir do novo Banco de Desenvolvimento. A partir do tratado ampliado agora do BRICS, englobando novos membros e fazendo financiamento de tecnologias que não são fornecidas por membros da OTAN, explica. Podendo ser ali algum acordo que passe a vigorar a questão de defesa como algo entranhado nesse grupo. Mas via ser uma organização de cooperação e defesa, isso pode levar algum tempo e também teria que modificar os interesses naturais do bloco. Coreia do Norte abole leis de cooperação econômica com Coreia do Sul em meio a tensões na região. Menos de um mês depois que as agências de cooperação entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte foram abolidas por Pyongyang, chegou a vez de as respectivas leis serem revogadas. A Coreia do Norte aboliu as leis sobre a cooperação econômica intercoreana, informou na quinta-feira a agência norte-americana KSANA. A decisão, tomada em uma reunião plenária do Comitê Permanente da Assembleia Popular Suprema da quarta-feira, aboliu a lei sobre a cooperação econômica intercoreana, a lei sobre a zona especial para as excursões internacionais ao Monte Kumgang e os regulamentos para sua aplicação, bem como os acordos sobre a cooperação econômica intercoreana, escreve a mídia. A iniciativa ocorre menos de um mês depois que Pyongyang decidiu desmantelar as agências que lidam com assuntos intercoreanos, como o Comitê Nacional para a Reunificação Pacífica da Pátria, uma agência encarregada de cooperação econômica nacional e uma agência que lida com o projeto turístico do Monte Kumgang. A lei sobre cooperação econômica intercoreana, adotada em 2005, é considerada uma estrutura embrionária dessa cooperação, enquanto a lei sobre a zona especial do Monte Kumgang, adotada em 2011, regula os investimentos na área pela Coreia do Sul e outras entidades estrangeiras. Kim Jong-un, líder supremo da Coreia do Norte, definiu
No final do último ano, os laços intercoreanos, como relações entre dois estados hostis um ao outro, e prometeu suprir toda a Coreia do Sul no caso de uma emergência. Suprimir toda a Coreia do Sul no caso de uma emergência. O Ministério da Unificação da Coreia do Sul comentou que Seul não tem um plano de resposta atualmente e que os acordos de cooperação econômica intercoreana não se tornaram inválidos com a decisão unilateral da Coreia do Norte, escreve na quinta-feira a agência sul-coreana Onhap. O mestre de marionetes. Como os Estados Unidos foram capazes de manipular o destino da Ucrânia? Pergunta. O conflito na Ucrânia já dura quase 2 anos e provou seu principal experimento anti-russo dos Estados Unidos no continente europeu. Hoje a pergunta que fica é: como foi que chegamos a esse ponto? Pergunta. Como foi possível que Washington manipulasse o destino de um país inteiro? Pergunta. Ora, a verdadeira história por trás do conflito na Ucrânia começa com o fim da União Soviética. Afinal, quando o muro de Berlim veio abaixo, Mikhail Gorbachev fez algo que parecia impensável, a saber, retirou mais de 400 mil soldados da Alemanha Oriental, permitindo assim a reunificação do país. Entretanto, esse gesto de boa vontade por parte do líder soviético veio acompanhado de uma condição, de que o Ocidente não moveria a OTAN uma polegada que fosse para leste. Pouco tempo depois, entretanto, Zbigniew Brzezinski, geoestrategista americano que trabalhou com o presidente Jimmy Carter na década de 1970, escreveu um artigo para a prestigiosa revista Foreign Affairs em 1997, propondo expandir a Organização do Tratado Atlântico Norte até as fronteiras russas. Na época, o próprio George Kennan, um dos diplomatas mais importantes da história americana e arquiteto da política de contenção à União Soviética durante a Guerra Fria, se opôs à ideia, entendendo que a expansão da OTAN alienaria em definitivo a Rússia. Durante a década de 1990, vale lembrar, a Rússia se encontrava enfraquecida política e economicamente, necessitando de ajuda ocidental para a transição de sua economia. Não era conveniente, portanto, tratar a Rússia como se ela ainda fosse um adversário do Ocidente. Seja como for, apesar dos apelos contrários, Washington decidiu dar sinal verde à expansão da OTAN, incorporando a Polônia, Hungria e República Tcheca em 1999. O incremento da Aliança Atlântica, portanto, passou a ser movido não pelo bom senso, mas sim pelos interesses econômicos e geopolíticos estadunidenses. Junte-se a isso o fato dos Estados Unidos terem deixado, em 2002, o Tratado de Limitação de Mísseis Antibalísticos, que tinha o intuito de proibir seu uso e sua implementação em território europeu. Moscou queria renovar esse tratado, ao passo que os americanos optaram por deixá-lo unilateralmente, aumentando assim o clima de instabilidade na Europa. Logo após a segunda expansão da OTAN, em 2004, os Estados Unidos implantaram um sistema de mísseis antibalísticos em países como Romênia e Polônia, numa clara provocação à Rússia. O principal golpe, porém, nas relações entre Moscou e o Ocidente veio em 2014. Naquele ano, na esteira de protestos em Kiev, as potências ocidentais, Alemanha, França, Reino Unido e Estados Unidos fizeram vista grossa ao golpe de Estado na Ucrânia, que derrubou o então presidente eleito Viktor Yanukovych. Washington, que havia gasto cerca de 5 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia, usou parte desse dinheiro para alimentar operações secretas da CIA naquele país. Por meio de infiltração em organizações locais, os Estados Unidos conseguiram incitar e incendiar ainda mais o ânimo popular, terminando justamente com a derrubada de um líder considerado pró-russo em Kiev. Na época, tudo o que Yanukovych queria era uma Ucrânia neutra, mantendo relações balanceadas tanto com a Rússia quanto com a União Europeia. Washington, por sua vez, queria instalar um governo pró-Estados Unidos em Kiev, um governo que pudesse manipular como uma marionete a fim de atender aos interesses econômicos e geopolíticos. E foi exatamente isso que aconteceu. Viktor Naluand, que em 2014 era secretária assistente de Estado, trocou mensagens posteriormente vazadas com o então embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia, sugerindo nomes para o próximo gabinete ucraniano a ser formado no pós-golpe. Naluand sabia com semanas de antecedência sobre a derrubada de Yanukovych, o que demonstra o grau de penetração americana na Ucrânia. Seja como for, Washington foi bem sucedido em sua missão de promover o golpe de Estado no país em 2014. Logo, encorajados pelo apoio estrangeiro, Kiev decidiu retomar a força o controle dos territórios englobais, que se recusaram a reconhecer as novas autoridades centrais. Ataques sucessivos foram dirigidos às regiões de Donetsk e Lugansk,
predominantemente povoados por russos étnicos. Kiev começou também a promover leis que restringiam o uso da língua russa em todo o país, especialmente em esferas governamentais. A violência que irrompe a partir de então culminou em 2022 na morte de mais de 14 mil pessoas, fato esse ignorado pelas lideranças ocidentais. Vladimir Putin, em todos esses anos, conclamava a comunidade internacional a olhar para o sofrimento dos russos étnicos de Donbass desde 2014. Não bastante nos meses que se seguiram ao golpe de Estado em Kiev, o líder russo tentou chegar a um modus vivendi com as autoridades ucranianas por meio do Acordo de Minsk, que visava federalizar a Ucrânia, mantendo assim sua integridade territorial. Potências europeias como a Alemanha e França também participaram das negociações e concordaram com suas cláusulas, mas nunca incentivaram Kiev a cumprir com os acordos. Então chegamos no ano de 2019, com a eleição do ex-comediante Vladimir Zelensky para o cargo de presidente. Zelensky fez uma campanha eleitoral com promessa de alcançar a paz com a Rússia e de cumprir os acordos de Minsk, o que nunca chegou a pôr em prática depois de eleito, por pressão de forças ultranacionalistas dentro do país. E sob a influência estadunidense, Zelensky transformou-se então em mais uma marionete a mando da Casa Branca, não mais que um instrumento para enfraquecer a posição russa no espaço pós-soviético. Na prática, o governo dos Estados Unidos passou a dirigir os rumos da Ucrânia, preparando Kiev militarmente para uma investida ainda mais violenta contra as regiões de Donbass e seduzindo sua elite com promessa de adesão à OTAN. No final de 2021 e no início de 2022, a Rússia tenta novamente evitar uma tragédia, negociando com lideranças ocidentais e exigindo garantias de segurança a Moscou. Os esforços de Putin, no entanto, foram mais uma vez ignorados. Com isto, não restou alternativa à Rússia não iniciar sua operação militar especial em fevereiro de 2022. Tudo o que Moscou propunha era resolver suas diferenças com o Ocidente e com o Kiev pela via diplomática. Entretanto, os Estados Unidos e o Reino Unido impediram os Zelensky de negociar a paz com a Rússia, optando pelo prolongamento do conflito e derramamento de sangue. A história mostra, portanto, que o custo de toda essa tragédia humanitária que vemos hoje recai justamente sobre os ombros da marionete de seu mestre, a controlar as cordas desde o outro lado do oceano.